Sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos aqui neste canal. Para quem não me conhece, eu sou a Nara. Eu tenho 38 anos e hoje eu sou mãe de uma criança, de um menino lindo de 2 aninhos. E por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos no mês de maio e hoje eu me enquadro dentro de uma porcentagem de 11 milhões de mães que são mães solos no Brasil. Eu até fiquei assim impressionada com a quantidade de mães solos que existe no Brasil e no mundo. Muita gente hoje em dia ainda usa o termo mãe solteira. Acontece que não é bem legal você falar mãe solteira. Ah, ela é mãe solteira. Por quê? Mãe solteira refere-se ao estado civil da mulher. E muitas mães que hoje são casadas, que têm seus parceiros, seus maridos, elas são casadas, mas elas vivem uma maternidade solo. Porque são aqueles maridos que não colaboram, que não contribuem, que não ajudam com a criação da criança, que de muitos até não ajudam nem financeiramente. É como se a mulher estivesse casada, mas só ao mesmo tempo. Que foi o caso da minha mãe, que foi casada há muitos e muitos anos. Foi casada não, ela ainda é casada com meu pai, mas assim, aquela época as mulheres elas viviam muito assim, uma maternidade solo estando dentro de um casamento, né? Porque os maridos de antigamente, não digo só de antigamente, porque hoje tá mesma coisa ou até pior, né? Mudou só a época. Mas eles deixavam muito as mães sozinhas, né? E viviam muito a vida de solteiro. Eles casavam para ter filho, para constituir família, mas eles viviam muito a vida de solteiro, com os amigos, na boemia, na bebedeira. E essa mulher, ela ficava sozinha, ela cuidava dos seus filhos sozinha, que foi no caso da minha mãe, que foram 30 anos, 30 e tantos anos. Assim, hoje eles têm um casamento de mais de 50 anos, é algo até plausível, é de impressionar, porque hoje em dia as coisas estão mudadas, as mulheres não permanecem mais numa relação ruim, numa vida de traição, numa vida de claro que tem as exceções, tem muitas mulheres muito carente, com muita falta de autoestima e acabam ficando na mão da pessoa e vivendo dentro dessa relação sem estar feliz. Principalmente com filhos, né? Depois que já tem filhos e tudo mais. E hoje, diante desses estudos, uma pesquisa rápida que eu fiz, que eu não imaginava que eram tantas, mas que no Brasil já são mais de 11 milhões de mulheres que vivem maternidade solo no Brasil. E no mundo, muito mais. Imagina, se só no Brasil já são mais de 11 milhões, né? É um número bem alto, bem considerável. E falando sobre mim, se eu escolhi ser mãe solo, como muitas mães, como muitas mulheres, ou 90 e eu posso dizer aí que 95% das mulheres do mundo não escolhem ser mãe solo. Claro que existe uma grande minoria, que é aquelas mulheres que querem ser mãe, assim, através de inseminação artificial, e já tem uma vida independente financeiramente, uma vida estável, e que está pronta para ser mãe, né? Mas assim, quase 100% das mulheres não escolhem. E no meu caso, eu não escolhi também. Gente, quando eu era adolescente, bem nova, desde pequena, eu sempre tive sonhos, eu sempre tive, assim, planos na minha vida. Eu sempre planejei minha vida diferente de muitas mulheres que vão vivendo e deixa a vida me levar, como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu nunca tive assim essa maternidade dentro de mim. Para falar a verdade, eu não me imaginava ser mãe. Eu pensava assim, não é para mim. Eu não sei como lidar, eu acho que eu nunca vou ser mãe. Eu pensava, mas assim, no fundo, você sabe que um dia vai acontecer, um dia você vai ser, porque toda mulher um dia acaba sendo mãe, né? Uma mulher sempre tem que passar por essa experiência de vida. Mas eu não tinha vontade, como eu não tinha vontade de casar, eu não tinha esse sonho de casar de véu e grinalda, de, sabe, de subir no altar, como muitas mulheres têm. Meus sonhos e minhas vontades eram outras. Eu tinha vontade de, sei lá, de ser viajada, de conquistar algo na vida, conquistar coisas, conquistas profissionais.
de me tornar alguém, né? E de para que eu pudesse assim falar para minha própria mãe, chegar e falar assim: "Mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou médica, eu sou advogada", entendeu? Então, eu sempre tive vontade assim, primeiro de focar na minha profissão. E eu sabia que ser mãe interferia, né? A gente consegue conciliar. Hoje eu vejo isso. Hoje eu vejo que por mais que seja difícil, a gente consegue sim conciliar tudo, porque uma mãe que cuida dos seus filhos, que cuida da casa, que cuida do seu trabalho, uma mãe que cuida de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Uma mulher, ela se vê hoje, ela vê que ela é capaz de tantas coisas que ela não se imaginava. Então, mas lá atrás, lá no comecinho, quando eu era adolescente e que eu sabia que um dia eu poderia ser mãe, eu não pensava nisso, mas por esse motivo. E também por outro fator, porque quando eu via minhas colegas e as meninas da época sendo mãe, adolescentes, mãe novinhas, eu ficava assim penalizada e ao mesmo tempo com raiva até. Falei, nossa, como pode não se cuidar? Como pode? Tinha uns casos que eu sabia que não é porque elas não se cuidavam é que acontecia. Então, aí eu já via com outros olhos, né? E aí eu ficava penalizada. Então, eu pensava, nossa, não é isso que eu quero pra mim, né? Não é ser mãe. Eu sei que, assim, muda totalmente a vida da pessoa e eu não quero isso. Eu quero me tornar uma grande profissional, não sei exatamente em que, porque eu não tinha muita ideia. Depois é que eu fui descobrindo que eu tinha vontade de ser isso, de ser aquilo, de fazer curso de psicologia, mas antes de formar essa ideia, eu só sabia que eu queria estudar e que eu queria primeiro me formar em alguma profissão, queria conquistar alguma coisa, meu carrinho, meu apartamento, é, algo para mim. E depois sim, ser mãe. Tanto que eu acredito que essa parte eu planejei até bem. Digamos que hoje eu tenho 38 anos e eu tive meu filho, eu estava com quase 37. Por um lado, eu até consegui cumprir com esse planejamento em relação à idade, porque eu não queria ter filho nova, então eu me preveni, eu fui casada. Não quis durante o meu casamento também, porque eu queria, nessa época eu estava estudando, eu comecei a fazer faculdade na época e trabalhava ao mesmo tempo. E o meu esposo na época, ele queria ter filho, mas eu falava para ele que assim, eu não estava preparada, eu estudava, eu trabalhava. E como é que eu vou ter filho? Qual é o momento que eu vou parar? Qual é o momento que eu vou ter que parar com meus estudos, eu vou ter que dar um tempo no trabalho, eu não sei como vai ser. E assim, você tem que tentar conciliar e é difícil, né? Porque uma pessoa que sai de manhã para trabalhar, para depois que sai do trabalho ir direto para a faculdade e chegar à noite, como eu fazia, como é que vai ter um filho e cuidar do filho? Não tem como, né? Então você vai ter que parar. Eu tinha consciência disso. E aí as meninas na época também eu pensava assim, como é que elas ficam com a pessoa, conhece a pessoa tão pouco tempo, e já engravida, né? E já tem filho, assim. E eu achava que aquilo podia ser controlado, né? Porque eu desde muito nova sempre fui muito ajuizada, eu sempre fui muito, tinha muita cautela quanto a isso, tinha muito cuidado, porque eu pensei, não, eu vou ter filho dentro de um casamento, dentro de uma relação sólida. Só que assim, infelizmente, na época que eu fui casada, não foi possível, porque eu estava naquele patamar de vida, como eu disse, trabalhando, estudando. Na época que eu fui querer ser mãe, na época que eu fui querer dar um filho para ele, uma filha, ele foi na época que tudo aconteceu. Foi na época que eu fui traída, que a gente se divorciou e ficou por isso mesmo. E assim, realmente, essa parte eu segurei bem, segurei bastante também, porque eu fui ter filho com quase 40 anos. Ah, outro fator, eu não queria ter filho fora de relacionamento, de um relacionamento sólido. E hoje meu filho tem 2 anos. Ele é fruto de uma outra relação que eu tive. E, infelizmente, eu também me separei do pai dele. Assim que ele nasceu, nós terminamos a nossa relação. Foi porque eu quis? Não, né? Foi e não foi. Porque, assim, não é porque você quer, né? Nenhuma mulher tem um filho e depois quer se separar do pai assim que o filho nasce, né? Mas assim, diante das circunstâncias, diante de coisas que você está vivendo, então seja porque o pai da criança te traiu, seja porque você estava sendo maltratada, seja porque ele não estava
te respeitando. Então, eu penso assim totalmente diferente das mulheres, como foi na época da minha mãe, como minha mãe pensava e como as amigas dela da época pensavam também, de lutar por um casamento, de lutar por um homem, de tentar, assim, eu penso que as formas que você luta por um casamento depende das circunstâncias, depende dos motivos. Sim, você deve batalhar por um casamento, você deve batalhar por uma pessoa. Se não existe maus tratos e traições e infidelidades no meio da relação. Agora, quando existe isso, aí eu penso o seguinte: por mais que você queira a pessoa, por mais que você queira continuar, filho para mim não segura a relação. E eu prefiro me divorciar mesmo com o coração em pedaços, mesmo não querendo aquilo, mas eu prefiro manter a minha dignidade do que continuar com uma pessoa que me traiu pelas costas, uma pessoa que foi infiel, uma pessoa que ou estava te desrespeitando. No meu caso, não haviam maus tratos, não haviam brigas não haviam brigas, né? A pessoa nunca levantou a mão para mim, nunca levantou a voz para mim, mas o motivo pior de todos eles que é a traição, porque para mim, que é o que eu considero. Então, infelizmente, meu filho, ele não pôde segurar a relação. E aí o que acontece? Eu não tinha noção do que vinha pela frente. Eu era mãe, assim, era não, sou mãe de primeira viagem, e eu não sabia, assim, exatamente, eu estava meio perdida, eu não sabia o que tinha por vir, eu só sabia que eu estava, assim, um pouco insegura. Eu pensei, não sei o que vai vir aí pela frente, como é que vai ser, eu e ele, né, somente. E quando a coisa começou a pegar, quando o bicho começou a pegar mesmo, é quando a criança já vai começando os primeiros meses e você vai vivenciando aquilo tudo, né? Que uma criança, sim, ela dá muito trabalho, uma criança toma muito seu tempo, uma criança requer muito da tua atenção, né? E principalmente se você é uma pessoa que trabalha e trabalha por conta própria, como é o meu caso. Eu sou autônoma, eu trabalho por conta e eu fico conciliando casa com trabalho, com criança. E assim, foi difícil os primeiros meses, até o primeiro aninho, até o segundo. E eu sei que vai continuar, né? Eu sei que eu sou mãe solo e sei que eu vou continuar sendo. Eu sei que cada fase da criança é uma fase nova, é uma fase que cada uma tem seu trabalho diferente do outro, mas que a gente vai conciliando e Deus vai dando forças e a gente vai tendo capacidades que você não acreditava que você teria, que você tivesse assim uma força interior tão grande, e mas que não é fácil. E hoje eu te digo assim, é difícil você viver, é difícil você criar o seu filho sozinha, é difícil. É difícil porque você concilia tudo, você não tem com quem dividir nada, né? Tudo nas suas costas. Eu não falo somente em relação a questões financeiras, não, porque isso daí não vinha muito na minha mente. Eu não lembrava, na verdade, eu nem lembrava dessa parte, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente e eu procurei sempre tentar não depender de pessoas, não depender de maridos, de ter minha renda própria. Então, não era essa parte que me preocupava tanto, mas era a outra questão, era a questão do tempo, né? Quando eu pensava, nossa, e aí, como é que vai ser minha vida agora? Como é que eu vou focar nas minhas coisas? Como é que eu vou continuar com esse sonho e com aquele objetivo e cuidando de criança ao mesmo tempo e sozinha? Mas a gente consegue. A mulher, ela tem uma força muito grande e ela tem uma força desconhecida. A mulher, ela é digna de intensos, extensos aplausos. Só que a gente não pode, assim, por outro lado, esquecer de nós, esquecer que antes de ser mãe, nós somos mulheres, que nós precisamos da atenção para nós, não esquecer da nossa autoestima, não esquecer de nos cuidar, né? Não esquecer que os filhos, hoje eles estão com a gente, hoje eles precisam, são dependentes de nós, mas daqui a pouco, quando eles crescerem, eles batem as asas e voam mesmo, né? Como a gente fez com nossas mães também, e a gente foi viver nossa vida, e aí daqui a pouco que ele se for, né? Como é que você vai estar?
se você não se cuidar, se você não se priorizar. Eu sei que é difícil, porque se não sobra mal tempo para outras coisas, vai sobrar tempo para você se cuidar. Mas assim, deve ter, né? A gente deve se esforçar. Se a gente é capaz de se esforçar para tantas coisas, para cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de trabalho, cuidar de estudo, cuidar de educação, de tanta coisa sozinha, então a gente é capaz também de tirar um tempo para nós, de nos cuidar. E, como eu disse, de não esquecer que antes de ser mãe, nós somos mulheres e que nós precisamos de um lazer, nós precisamos de uma diversão, nós precisamos sair um pouco, que seja, né, sair com as amigas de vez em quando, sempre, porque é o seu psicológico que está em jogo, é a sua mente que está em jogo. Então, se a sua mente não estiver boa, como é que você vai poder cuidar do seu filho não estando bem? Nós, mulheres, não devemos, eu sei que é necessário e preciso abraçar tudo, fazer tudo, cuidar de tudo, mas nós não precisamos ser super heroínas, cuidar de tudo e querer abraçar o mundo. A gente tem que fazer o que está dentro das nossas condições e procurar não se estressar. É difícil, mas sim, coisas que você sabe que não vai dar conta, bom, isso eu não vou fazer, isso eu não vou conseguir hoje, isso deixa para amanhã, isso deixa para depois, isso tem que haver essa organização, né? Porque senão a gente pira, né? Pira, porque são muitas coisas para cuidar e o que antes o seu tempo era só para você e para suas coisas e para o trabalho e para seus estudos, você agora está dividindo e 100%, digamos que de 100%, 80% é da criança e 20% para suas coisas. Então, não tem como você fazer essa divisão. Às vezes eu vou cuidar 80% aqui do meu filho, nos 20% que sobra eu vou cuidar das minhas coisas. Não, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, conciliar tudo ao mesmo tempo. Então, é isso. Sou mãe solo, não escolhi ser mãe solo. Já me lamentei muito por isso. Eu já me vitimizei demais, principalmente quando eu fui descobrindo que ao passar dos meses, ao passar do tempo, desde o nascimento do meu filho em diante, eu fui percebendo um abandono paterno que eu nunca imaginei, né? Que mulher nenhuma imagina, quando está com a pessoa, você não imagina que jamais o pai vai... Mas acontece no modo geral, com todos, né? A maioria com todos são assim. Enquanto está com a mulher é uma coisa, depois que se separa é outra totalmente diferente, acabam ficando, sim, distantes, acabam ficando... E o que eu digo assim, que o que eu me lamentava mesmo, assim, eu não me lamento mais, hoje eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, da mulher que me tornei depois de ser mãe e que eu estou me tornando a cada dia, né, que o nosso filho, os filhos, eles têm essa capacidade de nos transformar. O que antes você era uma coisa, depois você passa a ser outra. E talvez esse fique para um tema de um próximo vídeo. Se você gosta dos temas aqui desse canal, se você se identifica, deixa teu comentário se você vive uma maternidade solo também. E também te convido a se inscrever no canal, ativando o sininho, assim você fica por dentro dos novos vídeos assim que forem sempre postados. Quem gostar dos vídeos também, gente, não esquece de deixar curtida, porque a tua curtida no vídeo nos ajuda muito. De que sentido? Nos ajuda ao YouTube recomendar os vídeos para mais pessoas que se identificam assim com esse tema, que são mães solos também, e que precisam ouvir esse conteúdo e muito mais deles aqui. Então, ajuda muito a tua curtida. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Deixo um beijo e até a próxima.